Tudo ok? Pra ver ele. Ah, tudo ok. Faltou. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Vamos dar continuidade, que o vento é forte. Mas O a vento palavra é forte, melhor mas ainda, né? Mas o Senhor é maior e a palavra Isso. também. Glória Amados, a Deus. deu um vendaval aqui agora que só Jesus na causa. É porque o que Deus tem para falar nessa noite é forte. Aleluia. E aí teve um vendavalzinho lá no YouTube, não estava aparecendo. Eu acredito que ainda não está aparecendo lá no YouTube. E no Facebook está aparecendo. Então o que acontece? A gente tá dando continuidade, né, no trabalho. E eu peço desculpa aos irmãos, porque eu não sei qual foi que aconteceu, que não apareceu nos dois canais, né, conforme estava programado. A gente sabe que grandes são as investidas, né? A gente sabe que de um lado está Deus e do outro lado está o maligno. E é dele que a gente vamos falar essa noite. É verdade. Para abrir os seus olhos e Aleluia. dizer para você que é o seguinte, Glória a Deus. que quando se faz algo para Deus, você adora a Deus, você tem um compromisso com Deus, você assim se santifica diante desse Deus, você pode acreditar. Não é fácil não, os ventos são levantados, levanta-se ventos. Mas o apóstolo Pedro falou: resistir e sede firmes. Aleluia. Para que nós possamos seguir em frente. Resistir e ser firme na fé. Dá continuidade aí, Benedita. Vamos seguir em frente, independente Amém, do vento. irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Nos perdoe, Senhor. meus irmãos. Segue. Glória a Jesus. Já deu a palavra, já É orou, importante. agora fica à vontade. Como é que você vai fazer aí? É o que o Senhor está conosco, né? Aleluia. Então, irmãos, eu quero comentar Pode falar com a vontade. irmão. leitura que nós fizemos nessa noite. Um ponto me chamou a atenção aqui. Aleluia. Aleluia. Um ponto me chamou a atenção. 1, 2, 3 me chamaram a atenção, né? Pilatos, ele interroga Jesus, pergunta para Jesus, quem é Jesus? Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? Jesus, sabendo de onde que ele viera, quem era ele, filho de Deus, do grande eu sou, Jesus responde exclusivamente a Pilatos assim: tu o dizes. Pilatos, depois que Jesus morreu, Pilatos mandou escrever aquela frase, né? Que Jesus era o rei dos judeus. Ou seja, ele mandou, ele fez aquilo ali, essa situação ali, na minha linha de raciocínio, né? Para mim ele estava mesmo, era zombando ainda mais de Jesus. Então, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Ou seja, Jesus veio exclusivamente nessa terra, nesse mundo, para salvar, para buscar o que estava perdido, que era eu, era você. Nós andávamos como ovelhas desgarradas, sem nenhum pastor, sem nenhum salvador. Então o Filho de Deus veio exatamente para isso, para nos salvar, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna, uma aliança perpétua com Deus. Glória a Deus. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves as acusações que te fazem? Jesus nada respondeu, nem uma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ou seja, Jesus não estava ali para dar satisfação a Pilatos. Muito pelo contrário. Pilatos que tinha muito que dar satisfação a Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tumulto, entre julgamento, acusações que estavam fazendo para Jesus, de Jesus estava exatamente em espírito, ligado com Deus Pai, com Deus Espírito Santo,
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, irmãos, aquele povo, eles gritavam. Eles decidiram que era para Pilatos soltar Barrabás ao invés de soltar Jesus. Ou seja, por mais que Pilatos soltasse a Jesus, não mandasse Jesus para a cruz, não entregasse Jesus para Jesus ser morto pelo povo, Jesus teria que morrer mesmo de qualquer jeito, porque Pilatos, querendo ou não, Jesus veio para morrer, Jesus veio como cordeiro inocente, cordeiro mudo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente já vê que não tinha nada a ver com a vontade de Pilatos, porque Jesus chegou e disse para Pilatos, nada te aconteceria se do céu não viesse, se meu pai não mandasse, ou seja, se Deus não quisesse que você fosse governador, você não seria governador, porque Deus, o Senhor Deus, Ele é dono de tudo, Ele fez tudo para Ele, para o seu nome ser honrado, adorado e glorificado. Então Jesus disse para Pilatos: nenhum poder é dado a você se não vier da parte de Deus. Ou seja, Jesus que estava dizendo ali para Pilatos: este é o meu Pai, louvado seja. Aleluia, Jesus. Este é o meu Pai amado, Ele que me enviou. Deus. Eu vim para fazer a sua vontade. Satanás querendo ou não, diabo querendo ou não, Pilatos querendo ou não, a turba querendo ou não, Jesus veio exatamente para cumprir o mandamento, o ide, que era a vontade de Deus, entregar o seu filho amado como cordeiro para perdão dos meus pecados. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Ou seja, ele empurra para o povo. Para o povo decidir o que seria feito de Jesus. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Isto é muito sério, mesmo. Aleluia. Isto é muito sério. Verdade. Deus é tardio em irar, Jesus é tardio em irar-se, mas acontece que eles se iram, não tem para onde correr. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, Deus, Ele diz que o dia da vingança está no seu coração. A Bíblia fala em Isaías. Está no seu coração. E quisera que já começasse a acontecer. Olha, são 7 taças para ser derramada da ira de Deus. São 7 flagelos para ser derramado na terra da ira de Deus. São 7 trombetas para ser tocadas da ira de Deus. São 4 cavaleiros que saíram em disparada numa corrida e não param. E estes homens, essas pessoas, eles dizem que era para cair sobre eles o sangue de Jesus, a justiça sobre eles e sobre seus filhos. É uma ignorância sem tamanho. É uma arrogância sem precedência. A ira de Deus vai acontecer. Isaías 63 diz: Deus vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Borrás, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude, aleluia, da sua força? Ele faz uma pergunta. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar.
Salvação só existe em Jesus, Aleluia. o Filho de Deus. Salvação só existe em Jesus, no Filho de Deus. Não se deixe ser levado. Não se entregue a fábulas, a coisas que não têm conexão com a palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E eles, por que está vermelho o traje e as tuas vestes, como as daqueles que pisam uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Jesus Cristo, eles não vão descer do céu para vir pisar em uvinhas na vinha, não. Eles vão vir pisar a gente mesmo, viu? É vingança para aquele que não aceitou, para aquele que não quis Jesus enquanto tinha vida, enquanto tinha o fôlego de vida. Amém? Então, ele diz assim: o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me susteve. Aleluia. Pelo que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Isto é Bíblia. Isto é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está falando. A palavra de Deus, ela tem que ser explicada, ela tem que ser explanada no seu todo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela é inerrante, ela não erra, ela tem direção certa. E essa direção, esse tiro, aleluia, da palavra de Deus, que sai como bomba atômica, ele tem endereço, ele tem um endereço chamado coração humano, coração das pessoas, coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aquele povo ali, eles fizeram o julgamento precipitado do Filho de Deus. Ah, meus amigos, meus irmãos, o Senhor Deus, ele mandou dizer para Faraó, para o povo, que ele é o grande eu sou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Na presença de Deus, aleluia, diante do Senhor, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará o nome do Senhor Jesus Cristo. É verdade. Na terra, em cima da terra, embaixo da terra, aonde estiver, vai ter que joelhar, vai ter que adorar, glória, vai ter que olhar para Jesus e dizer: só o Senhor, aleluia, é Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A salvação, Isaías 55 diz que a salvação é de graça. Todo mundo pode obter, todo mundo pode abraçá-lo, todo mundo precisa querer a salvação para si, da sua alma. A sua alma, ela não vai morrer. A sua alma, ela é eterna. A sua alma, ela vai retornar para Deus. O corpo volta ao pó para de onde ele veio. O espírito sobe para Deus, a alma sobe para Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós não somos malucos, meus amigos. Nós não somos contadores de história. Nós contamos a realidade, a palavra de Deus como ela é. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo.
A palavra de Deus está dizendo que Jesus estava perante Pilatos, o governador, e o governador não pôde fazer nada. Não pôde fazer nada, não podia fazer nada, porque o Filho do Homem veio para ser entregue como cordeiro. E eles levaram Jesus Cristo para a cruz, levaram Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados e pelos vossos pecados. Aleluia. Aceite a Jesus. Procure Jesus enquanto é dia, procure Jesus enquanto é tempo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida e a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora nós vamos passar a oportunidade à irmã, a missionária, a irmã Regiane, que sempre está conosco, nos ajuda nesse trabalho, uma mulher de Deus, guerreira. Amém? Irmã Regiane com a palavra. A paz do Senhor, meus amados. Que Deus abençoe, que Deus te proteja, que Deus te livre de todo mal, em nome de Jesus. Que Deus venha colocar as armaduras dele onde está escrito, que eu sempre falo e vou falar, porque é necessário a gente se cobrir, né, com as armaduras de Deus, né, e com o manto dele, já pensou? E com o sangue dele, nós temos que se cobrir. Então tá falando em Efésios 6, de 10 a 20, fala dessa armadura de Deus, meu irmão. Nós temos que se cobrir todo dia, com todo contra-ataque. Toda vez que a gente vai abrir essa live, tem alguma coisa empatando, mas Deus, ele não para, ele não desiste, como nós também não desistimos. Podemos até errar, mas Deus, ele faz consertar, porque ele é o dono do conserto. Aleluia, viu, Jesus? Glória, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome. Eu tenho uma palavra que a Carmô aqui repetiu, eu só vou falar algo. Ela já pregou tremendamente, mulher usada por Deus, como também o esposo dela, a missionária Carmô. E o pastor Valtene, viu? É pastor de Deus. Em nome de Jesus, o óleo vai cair no tempo certo, na hora certa, porque as coisas de Deus têm o seu tempo, tem sua hora e seu momento. No nome de Jesus. Então eu vou por Filipenses 2:9. Filipenses 2:9, meu povo. Aleluia. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Oh, aleluia! Para que ao nome de Jesus, sobre todo joelho, nos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, todo joelho vai se dobrar. Eu creio no nome de Jesus. Vou entregar a sua vida para Jesus. Eu sei que tem sua hora, viu, meu irmão? Mas parece que as coisas tá se fechando. Então a hora é essa. É aproveitar. É aproveitar e receber o Senhor como Salvador e Criador de nossas vidas. Nós necessitamos deste Senhor e exaltar o nome dele. Porque toda vez que a gente exalta o nome do Senhor, aleluia, louvado, aleluia, glorificado é o nome do Senhor, porque ele é santo, santo, santo é o nome dele. Glória, eu creio, Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Toda língua vai confessar o Senhor, que o Senhor é o Salvador, o Criador dos céus e da terra, meus amados. E eu creio que nossa família, os nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos, muita gente, aliás, o povo da terra, é da terra toda, é a nação. Eu creio que vai entregar a vida para Jesus, porque ninguém vai ao céu se primeiramente conhecer a palavra de Deus, ninguém. Deus usa sempre alguém para conhecer essa palavra aqui, viu? Você não vai em vão, você não vai sabendo que Jesus é o Salvador, o Criador do céu e da terra. Aleluia. Sempre ele usa um missionário, ele usa um pastor, ele usa um discípulo, ele usa quem ele quiser. Oh, Jesus.
para ganhar você aqui na terra. No nome de Jesus. Quero agradecer por essa palavra, meus irmãos. Não deixe de ouvir essa live, não deixe de ouvir essas pregações, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que nos sustenta aqui na terra. Glória a Deus. É a palavra de Deus, é o único. É o único Aleluia. Salvador da terra. Então Glória. receba essa palavra de Deus. Fique Eita. firme na rocha. Porque a rocha não quebra, meu irmão. Eu creio assim. A rocha não quebra. Ele Verdade. pode ter furo na mão, mas quebrar ele não quebra. Aleluia. Eu creio assim. Tentaram quebrar os ossos dele, mas não conseguiram. Deus é perfeito, meu irmão. Receba o Senhor como Salvador e Criador da sua vida. Quebrante seu coração. Abra os seus ouvidos, porque hoje Deus vai falar contigo. Aleluia. No nome de Jesus. Quero agradecer por esta palavra. Amém. Em nome de Glória a Jesus, amém. Oh, aleluia. Amém. Glória a Deus. seja Dá em continuidade. nome de Quem está dirigindo o culto. Amém. O Senhor é Aleluia. bom, a sua misericórdia para sempre. Glória. Está na hora de passar a palavra. Amém. Glória a Jesus. Só orar. Vamos orar. A missionária Regiane vai estar orando pelo nosso presbítero irmão Valtem, Aleluia. trazendo a palavra ao seu coração. Glória a Deus. O coração de Deus, da palavra de Deus para o seu coração. Aleluia. Com a irmã Regiane. Senhor, em nome de Jesus, eu te apresento o pregador, ore cantarabaxulha, Senhor. Em nome de Jesus, desta noite, Senhor. Senhor, só o Senhor sabe do coração dele. Só o Senhor sabe, Deus, das lutas que ele anda tendo, papai. Em nome de Jesus, Deus. Mas o Senhor tem um coração de amor, de paz, de união. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o seu Valtene. Usa ele como tu queres usar nesta noite. Deus, dá uma sacudida. Ore cantarabaxúria. Papai, em nome de Jesus, que a tua palavra seja viva e eficaz. Deus, em nome de Jesus, abençoa ele. Guarda ele debaixo de suas asas. Não só ele, mas a esposa dele e a casa dele. Protege ele contra todos, Senhor. E contra aqueles que não estão querendo, Senhor, que ele continue aqui na terra, mas o Senhor é o Deus, que os olhos do Senhor estão sobre ele. E foi um sonho que o Senhor colocou nele. Foi sonho, Deus, e é um sonho que o Senhor está realizando na vida dele, que é abrir esta live. Abençoa, Deus. Protege essa live, protege, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor venha usar ele tremendamente. E que a palavra seja viva e eficaz. Que, Senhor, em nome de Jesus, entre nos corações e permaneça. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. A paz do Senhor Jesus esteja no coração de todos vocês. Apesar dos ventos, estamos aqui. Teve uns ventos no início, né? Era para estar transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube. Eu acho que foi falha minha na configuração hoje. Naquele dia eu configurei certinho. Hoje eu dei um mole e a configuração ali deu errado. O Facebook ali está aparecendo normal, mas no YouTube não está transmitindo. Mas eu vou estar compartilhando daqui, depois que acabar o culto, eu vou estar compartilhando lá no YouTube. E vou gravar uma live explicando para as pessoas que foi, né, avisado, convidado, né, e podia estar esperando lá para assistir a live e não a iniciou lá no YouTube até agora. Aleluia. Mas é porque se eu fosse resolver o que tinha que resolver aí, ia demorar um pouco mais, já tinha dado início. E sabe como é que é? Essas coisas a gente ou faz antes ou na hora do meio do caminho, ao vivo, não é a mesma coisa do que algo gravado, né? Mas é isso aí, amados. Estamos aqui nessa noite para adorar a Deus, engrandecer o teu santo nome, dizer a Ele que dizer a vocês que só Ele é Deus, só Ele está no controle de tudo. Nenhum dos seus propósitos, dos seus projetos poderá ser impedido. Não há aquele que impeça a mão de Deus, não há aquele que impeça o projeto de Deus. Ainda que se levante um exército, uma fortaleza, Deus está no controle de tudo. E não cai uma folha seca se Ele não permitir. É verdade. Aqui nós estamos nessa noite, mais uma live,
Esta live é a 6ª live do projeto Gerando Vidas. Projeto Gerando Vidas. Esse é um projeto do coração de Deus que veio ao nosso coração e nós estamos transmitindo para vocês, para que vocês possam tomar posse, receber o que vem da parte de Deus para a sua vida, porque o que vem daqui é algo que vai edificar a sua vida, não só porque é eu que hoje estou trazendo a mensagem, mas as demais lives iniciais, a gente vê que teve o início, o primeiro tema foi intimidade com Deus. Na segunda live, que foi direto da casa da família, que nos convidou para fazer diretamente de lá, a gente apresentou a prova de Abraão, que foi lá na casa do irmão, como é o nome do irmão que eu esqueci? Rafael. O irmão Rafael. E na terceira live foi a responsabilidade pessoal, foi o tema, Ezequiel 18, do 11 ao do 18, do 23 adiante. E teve a quarta live, que foi compromisso diário, trazendo a missionária Regiane, que trouxe a palavra na quarta live, compromisso diário, e o texto base foi 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 ao 58. E também teve a quinta live desse trabalho, desse projeto que Deus tem abençoado, tem feito acontecer, mil e tantas visualizações, essas 6 lives e as vinhetas, né, que foi colocada, né, de propaganda do que vai acontecer. Deu já mil e tantas, quase 1.700 visualizações. Até ontem eu vi 93 inscritos. Para a data que foi iniciado esse projeto, Deus tem abençoado. Iniciou dia 22 de fevereiro. E aí, a quinta live, a gente trouxe o pastor Luiz. Ele que veio e trouxe uma mensagem para o coração daqueles que ouviram, daqueles que assistiram depois do compartilhamento. E o pastor Luiz veio trazer sobre a missão de Jonas, o livro de Jonas. E ali o pastor Luiz trouxe a missão de Jonas. E hoje estamos nós aqui na 6ª live. Hoje o mensageiro, o preleitor será eu. E o tema que foi colocado aí para que vocês pudessem entender e saber qual era o tema, eu botei no rodapé, que é guerra espiritual. Aleluia. Guerra espiritual é o tema. E o texto base é Apocalipse capítulo 12, versículo 12. E já vamos dar início na leitura desse versículo 12 do capítulo 12 de Apocalipse. Que vocês tiver com a Bíblia em suas mãos, vocês que possam estar do outro lado, no YouTube ou no Facebook, né? No YouTube, infelizmente, deu esse pequeno erro meu aí, que a configuração acabou ficando só no Facebook. Mas eu vou compartilhar no YouTube daqui a pouco, para que as pessoas possam acompanhar, né, o que aconteceu essa noite. Vai estar em 2 partes. A primeira parte, que foi a parte introdutória, né, quando introduziu no louvor da harpa, né, teve a leitura da Bíblia e a oração. Aí eu pedi a licença, cortei para poder resolver o problema, mas resolveu em partes, mas tá aí, Facebook, tá aí o pessoal que está do outro lado. Eu acredito que esteja lá alguém assistindo, que Deus abençoe e fale mais ao coração de cada um de vocês. Então aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, vai nos dizer assim: por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Apocalipse, capítulo 12, versículo 12, guerra espiritual é o tema, e eu digo para você que aqui o Senhor, falando aos habitantes dos céus, disse assim para eles: alegrai-vos, porque vós, ó céus, e vós que neles habitais. E disse o Senhor: ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira.
A gente sabe que o diabo, o opositor, o adversário, principal adversário de Deus, aquele que se levantou grandiosamente lá nos céus, quando era o anjo de luz, ele como anjo de luz, coordenador dos anjos do Senhor, ele ali começou a sentir no seu coração um desejo assim maior do que ali lhe cabia. Ele desejou ser igual a Deus, ele teve aquele orgulho, aquela soberba entrou no coração dele, e o desejo de querer estar na posição, no lugar de Deus, levou ele a uma grande queda. E derrota, Senhor. E ali estava o diabo como anjo de luz. A Bíblia fala que ele vivia de dia e de noite a acusar os nossos irmãos. Irmão esses que a Bíblia nos revela que são os anjos do Senhor, que ali estava diante de Deus. O diabo, como aquele maioral, aquele coordenador, ele vivia de dia e de noite a acusar os irmãos. E o orgulho começou a entrar no coração dele. E a Bíblia vai nos dizer, louvado seja Deus, que ele ali conseguiu, em meio à sua intenção e o seu projeto de sentar no lugar de Deus, ele conseguiu verdadeiramente fazer o quê? Convencer uma terça parte dos anjos que ali habitam. E a Bíblia vai nos dizer que em meio àquela divisão, em meio àquela oposição a Deus, e onde ali ele convenceu aqueles que ali estavam a servir a Deus, a serviço de Deus, uma terça parte dos anjos, a Bíblia vai nos falar que ele verdadeiramente conseguiu convencer e aqueles anjos ficou do lado dele. Só que não se achava mais lugar para o diabo ali nos céus. A Bíblia nos relata que em meio àquela ação, aquelas ações negativas do diabo, a Bíblia vai nos dizer que ali naquele momento houve uma grande batalha no céu, onde ali o arcanjo Miguel contra o diabo e os seus anjos, que é os anjos caídos, aqueles que ali seguiu o seu raciocínio, o seu projeto e se separando de Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, glória a Deus, que houve aquela batalha, houve aquela guerra, só que o diabo foi precipitado na terra, foi lançado no abismo, não é bem na terra, porque a terra ainda, a Bíblia vai nos dizer que nesse tempo, conforme os historiadores, conforme até mesmo na lógica bíblica, a gente vamos ver que o diabo, na hora que ele foi lançado nos céus, a terra, o homem ainda não era formado, Adão e Eva ainda não eram formados, eles ainda estavam por vir. E a Bíblia vai dizer que o diabo foi lançado à terra. Só que a Bíblia nos diz, quando tudo iniciou lá no começo, que a terra era sem forma e vazia, era um abismo, era aquele abismo onde ali ele foi lançado, e ali ele vivia naquele abismo, naquelas trevas, isolado, ele e a terça parte dos anjos. E a Bíblia vai dizer que depois de todo aquele tempo que ali ele se encontrava na terra, veio agora o início de todas as coisas. Foi quando Deus agora passou a dar forma naquela terra. Agora Deus passou a formar os céus e a terra e todas as coisas que nos céus e na terra existem. E aí Deus também foi criando os animais. Depois dos animais, a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que por 7 dias Deus trabalhou, construindo coisa por coisa, dia após dia. Fez assim a luz, fez assim o mar, fez assim a água sobre o mar e a água debaixo da terra. E ali, verdadeiramente, o Senhor ali foi construindo durante esses 7 dias. E durante os 7 dias ele descansou, mas durante os 6 dias ele foi toda a construção. Aleluia. E o Senhor ali naquele momento ali
ele fez por fim o homem e criou também ali a mulher, feita a mulher da costela do homem. E ali, formando o homem, formando a mulher, colocou nos jardins. Só que ali nos jardins já tinha um que habitava naqueles jardins. Ali já existia um que habitava no abismo, que era sem forma e vazio. Mas a Bíblia vai dizer que ali o Senhor também criou diversos tipos de animais. E um desses animais, ali estava a serpente, a cobra, onde o diabo, com seu poder de transfiguração, seu poder de manifestar-se, conforme a gente vê nos dias de hoje, como ele se manifesta através de pessoas, através de até mesmo anjos de luz. A Bíblia vai dizer que ele tomou aquela serpente, e a serpente ali, tomada por aquele maligno, por aquela ação maligna, a gente vai ver que ele já existia antes de Adão e Eva. Ele já estava lá, ele já tinha sido expulso do céu, ele já estava lá com aquela terça parte dos anjos caídos. Só que ali estava agora Adão e Eva no jardim, em um lugar separado, mas ele era o diabo, Satanás, um espírito que flutuava, que ia e vinha, e ali encontrou Adão e Eva, e a gente sabe todo o contexto, toda a história desse momento que Adão e Eva ali se deparou com aquele maligno. Aí ele vai dizer que naquele momento, ele ali tomando aquela cobra, ele aquela serpente, aí vai dizer que ele conseguiu não só persuadir a terça parte dos anjos, mas ali conseguiu persuadir Eva. E Eva e Adão foram persuadidos, caíram, separaram-se de Deus, saiu do jardim e ali agora ficou separado de Deus conforme era. E conforme a Bíblia nos relata, que ele foi separado, destituído da glória de Deus, e ali agora ficou no jardim, mas verdadeiramente separado daquela liberdade, daquele controle, daquele ócio, daquele controle que ele tinha ali sobre aqueles animais. Ele agora já não era mais aquele que tinha aquela intimidade com Deus. Mas aí o diabo, ele continuava fazendo o que fez, mediante aquela ação dele, aquela batalha que se iniciou lá nos céus, desceu para a terra, e ali agora conseguiu ali não só convencer aquela terça parte dos anjos, mas também ele conseguiu convencer aqueles primeiros formados homens e mulheres que Deus tinha formado, que era Adão e Eva. Como também a gente sabe que depois de Adão e Eva veio Caim e Abel. Ele também conseguiu manipular e aí agir na vida de Caim, onde Caim foi aquele que fez o primeiro homicídio na face da terra, que foi matando seu irmão Abel. Por que eu estou trazendo esse relato todo? Porque a gente tem que pegar o início de como tudo iniciou, a batalha nos céus. Depois da batalha nos céus, aquela batalha ali travada entre Adão e Eva, e ele ali investido contra Deus, e de repente ali eles se sujeitaram ao diabo e resistiram a Deus, e a gente viu e sabe o que aconteceu. O apóstolo Paulo, as suas cartas no livro de Efésios, ele vai dizer: portanto, amados irmãos meus, sede firmes, fortalecei-vos na força, fortalecei-vos no Senhor. Glória e na força do seu poder. É verdade. O apóstolo Paulo, deixando aos Efésios, que aos dias de hoje serve para nós, ele diz aos irmãos: portanto, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. É verdade. Ele diz para que nós possa se revestir da armadura de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais.
O apóstolo Paulo, nesse momento, está nos advertindo, ele está nos aconselhando para que nós possamos se revestir de poder, na força do poder de Deus, se fortalecer, ó Senhor, no Senhor. Por quê? Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, é contra os principados, é contra os príncipes das trevas, é contra as hostes espirituais da maldade. Para que a gente possa prevalecer, é necessário que a gente venha se revestir do poder de Deus. É verdade. O apóstolo Paulo, ele ali advertindo e aconselhando a igreja de Éfeso, e ao mesmo tempo para nós no dia de hoje, ele fazendo essa advertência, esse conselho, ele nos adverte. Por quê? Porque ele já sabia, ele já estava sofrendo os ataques. Ele estava ali sofrendo os ataques que ali estava sendo colocado sobre a vida dele e sobre a vida daqueles que ali estavam no Senhor. Verdade. Porque grandes eram as investidas do aniversário. E ele diz que a gente tem que se revestir, se fortalecer no Senhor, se revestir do poder de Deus, para que a gente possa resistir firme nas astutas ciladas do diabo. É verdade. Porque é a astuta cilada do diabo. O que eu estou trazendo para você, meu amigo, nessa noite, é para que você possa entender e saber como é que estamos nós aqui nesse mundo. Hoje nós que estamos no Senhor, estamos a cada dia se revestindo desse poder, se fortalecendo no Senhor, para poder resistir, estar firme diante das astutas ciladas do diabo. É verdade. Deus. Porque nós hoje já sabemos que nós temos que lutar não é contra a carne e o sangue. A nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Aleluia. É contra as potestades, é contra os principados, É verdade, Deus. é contra o príncipe das trevas que atua nos lugares celestiais. Senhor, é desse E jeito. o príncipe das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. É essa a nossa guerra, é essa a nossa luta. Senhor Deus, Aleluia. A gente sabe que o diabo, depois que ele caiu dos céus, investido aqui na terra, e ali com o seu projeto, vencendo Adão e Eva, não desistindo, seguindo em frente no seu projeto, porque a Bíblia vai falar que irado estava ele, que ele estava irado, que diz o Senhor, conforme a gente leu no capítulo 12, ou no capítulo 12, versículo 12, que ai da terra, porque o diabo a nós aqui desceu, aqui é a terra, e ele tinha grande ira. Nesse tempo, o homem ainda não era formado, mas ele já estava aqui na terra. E Deus com sua onisciência, ele já sabia o que estava por vir. Ele criou ali Adão, ele criou Eva. E ao mesmo tempo, agora estava ali programando a criação do homem, que é a geração após de Adão e Eva. E aqui na terra ele já sabia o que o ser humano ia encontrar, porque ele sabia quem era ele lá nos céus e quem era ele aqui na terra. Meu Deus. E ele disse, ai da terra, e que os que nela habitam, porque o adversário, o diabo, o nosso inimigo, o nosso adversário, ele tem grande ira, ele tem grande fúria, ele tem pressa. Verdade, Jesus. E a arma principal dele é o engano. A arma principal dele é o engano. É verdade. Ele Deus. tem se levantado dia após dia. É verdadeiro. Ele tem enganado o mundo. Oxalá, digo a Deus, glorificado seja o nome do Senhor, Aleluia. que se não fosse o projeto de Deus, Glória como a estaria Deus. esse mundo? É verdade. Como é que estaria esse mundo? Eita, Jesus. O homem sem o conhecimento de Deus, o adversário com suas astutas ciladas, o ser humano vivendo no engano deste mundo, deste curso, deste ser espiritual da maldade. E com ele, juntamente, as potestades, os principados, o príncipe das trevas, aquele exército montado aqui na terra. E a gente vê que ele, montando, instituindo o seu exército, as suas forças das trevas,
conseguiu convencer praticamente o mundo inteiro. Verdade, Jesus. E achando ele vencido, que todos estavam sujeitos, escravos, e seguindo o seu curso, ele continuava prevalecendo. Mas o projeto já tinha sido projetado no coração de Deus lá no início, na queda de Adão e Eva. O Senhor já projetou o resgate, o meio de resgatar a humanidade, Aleluia. de libertar a humanidade da mão e das garras do adversário. Verdade, Jesus. Só que custou um preço muito alto. Oh, Senhor. O resgate custou um preço alto. Mas não foi um resgate no sentido toma lá, dá cá. Mas foi um resgate onde teve o sangue de Jesus, o corpo de Jesus todo estraçalhado, conforme foi, mas foi uma morte, foi uma entrega simbólica, apresentando um meio de resgate da humanidade da garra do adversário. O Senhor Jesus veio, ensinou, apresentou como a gente poderia vencer o maligno, e ali ele deu um exemplo vivo quando ele foi levado a ser tentado pelo diabo, conforme a Bíblia nos relata lá no livro de Lucas, capítulo 4. Ele ali sendo tentado, depois de 40 dias, ele sentiu fome. A Bíblia vai nos dizer que o diabo ali sugeriu para ele transformar as pedras em pão. Ele também fez uma proposta ao Senhor para que ele verdadeiramente se prostrasse diante do Senhor, diante dele. E para se prostrar diante dele, ele apresentou os reinos dos céus, os reinos da terra, que todos os reinos, disse ele, que a ele foi dado. Mas também ele usou a palavra, mandando com que o Senhor se lançasse daquele monte, daquele pico bem alto, para que assim os anjos, conforme diz lá no Salmo 91, segurasse ele pelas mãos para que ele não tropeçasse o seu pé em pedra. Meu Senhor 17. E ali Jesus Cristo foi tentado, ele investiu de várias maneiras, mas o Senhor disse: A vitória triunfou. Sai, no Satanás. nome do Senhor Jesus. porque está escrito, só o Senhor teu Deus Aleluia. prestarás culto, Eita glória. e só a Ele temos que prestar culto. É verdade. E ali o diabo se saiu, só que ele não desistiu. A gente sabe que grande foi a investida dele. Antes mesmo que Jesus nascesse, já estava ele ali investindo para impedir o nascimento de Jesus, usando aquele rei Herodes, onde ele ali passou a perseguir as crianças abaixo de 2 anos, porque ele não sabia onde estava aquela criança, que já nasceria rei e reinaria sobre os reis da terra, e ele ali, preocupado, usado pelo maligno, que já era o projeto de Satanás, de impedir o crescimento, o projeto de Deus se manifestar na terra, que acontecer, mas não teve como impedir. E ele ali investiu de toda maneira, onde Jesus foi apedrejado, onde os discípulos passaram pelo que passaram, de perseguições, onde houve aquele espalhamento, conforme diz o apóstolo Pedro, lá nas cartas do primeiro capítulo, na carta de 1 Pedro, capítulo 1, quando o apóstolo Pedro estava ali apresentando aos estrangeiros, aqueles que estavam na galáxia, aqueles que estavam na Ásia, os estrangeiros que se espalharam, aqueles que são os estrangeiros, que são aqueles que estavam ali verdadeiramente acompanhando, que estavam caminhando, que estavam seguindo com Jesus. E o apóstolo Pedro, anunciando para aqueles que ali estavam, verdadeiramente o apóstolo Pedro ali nos dá também um alerta, ele também nos dá uma advertência, ele também nos dá um conselho. Ele diz assim lá no capítulo 5, versículo 10 e o versículo 11, ele diz: sede sóbrios. 8 e 9, me falha a memória, 8 e 9, capítulo 5, versículo 8 e 9, ele fala assim: sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário, ele vive ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eita Jesus. É assim que o diabo vive dia após dia. É verdade. Em momento em momento, ele vive a
buscar, viver ao derredor, buscando, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A gente vê que, infelizmente, o mundo, a maior parte que esse mundo que a gente vive, infelizmente, está vivendo segundo o curso deste mundo, segundo o ensino desse ser espiritual da maldade, onde as pessoas rejeitam os princípios de Deus, onde as pessoas passam a rejeitar uma comunhão com Deus, onde as pessoas usadas por Ele acabam até mesmo rejeitando os seus projetos de vida, os seus sonhos. Ele veio com esse propósito: roubar, matar e destruir. E com o seu projeto de destruição tem destruído muitas famílias, muitos jovens, muitas crianças, preenchido os presídios, preenchido os hospitais, os cemitérios. E um detalhe: quando se fala no cemitério, eu digo para você, amados, sem Jesus, esse é o pior. Porque a morte é de todos, mas morrer sem Jesus não é de todos e não é fácil. E ele tem feito isso, levado muitos à morte. Essa é a pressa dele, para que a maior parte que ele puder levar à morte sem Jesus, sem estar na posição de servo de Deus, sem ter reconhecido o sacrifício de Jesus Cristo, ele sabe para onde é que essas pessoas vão. E a Bíblia é clara, ela nos relata, ela nos avisa antecipadamente. Se a gente não se arrepender, se a gente não tomar uma posição de servo, o que é que vai acontecer? Aleluia. Oh, amados, toma uma posição diante de Deus. Se arrependa dos seus pecados. Reconheça ao Senhor como seu Salvador. Rejeite esse reino. Venha fazer parte do reino de Deus. Aleluia. Porque nós estamos numa guerra. E essa guerra é real. É uma guerra onde está o Espírito de Deus, onde está Deus e as suas forças espiritual contra o adversário, o diabo e as suas forças espiritual da maldade. É uma guerra. É o reino dos céus e o reino das trevas. O Senhor nos convida. O Senhor deixou tudo, a sua glória. Ele veio, deu a sua vida em resgate de nós. Verdade, Jesus, só que conforme eu falei, aleluia, é um resgate simbólico. O sacrifício dele foi de maneira simbólica. É somente uma demonstração para que a gente possa saber como se libertar desse mal que nos aprisiona. Eu aqui fui um escravo de Satanás. Eu um dia esteve preso nas garras de Satanás. Um dia o diabo me levou a fazer coisas que não era da minha índole, que não era dos meus princípios, não era do que minha mãe e meu pai me ensinou, e nem do que eu aprendi na infância, quando aqueles religiosos iam lá em casa levar uma mensagem. Oh, Jesus, eu agradeço muito ao Senhor, porque o Senhor abriu meus olhos, o Senhor me libertou, o Senhor transformou meu viver, o Senhor me resgatou das garras de Satanás. Glória a Deus. Mas eu glorifico a Deus que não foi só eu não. Eu e outros muitos mais foram transformados pelo poder de Deus, foram libertados pelo poder de Deus, foram resgatados pelo poder de Deus. Mas ainda há uma grande parte. E esse dia é chegado. Só que a guerra iniciou nos céus, conforme eu falei, conforme a gente leu, desceu para a terra. E ali, no abismo onde ele se encontrava, ele tinha acesso aos jardins. E ali ele conseguiu vencer Adão e Eva. Mais à frente, vencer a Caim. E hoje ele tem vencido uma terça parte do mundo. Não digo nem uma terça parte, mas a maior parte do mundo ele tem vencido. Ele tem
enganado. Mas o lugar dele já está preparado. A Bíblia vai nos dizer que o lugar dele já está preparado. No capítulo 20, no versículo 10. Porque ali já está preparado o lugar onde ele, para sempre, eternamente, viverá. Ele e os anjos que ali com ele se encontram. Que se encontra nesse mundo, ao enganar, a resistir, a guerrear contra Deus e contra a humanidade. E lá, o lugar que está preparado para ele, já está lá, um lago de fogo, onde queima de enxofres e onde o fogo não se apaga. Queima dia após dia e nunca se apagará. Só que a Bíblia também, nesse mesmo texto, vai nos dizer que ali vai estar o diabo, os anjos e, infelizmente, todo aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida. Esses que não foram achados com o nome escrito no livro da vida, infelizmente, vai parar também neste lugar. E é por isso que o diabo trabalha. Ele trabalha para levar o máximo que ele puder aonde ele vai se encontrar. Meu Jesus. Só que Deus, por amor de mim e por amor de você, Ele tem trabalhado sem parar, sem cessar, para que você venha ao arrependimento, para que você venha se converter ao Senhor, para que você venha fazer parte desse reino, para que você venha se livrar desse final, desse fogo que está já aceso para o diabo e os anjos. Senhor. Hoje tem muitos anjos daqueles mais perversos, juntamente com ele, que já está lá em prisões. Tem anjos em prisões, mas tem anjos caídos que estão aí nesse mundo, de rodeando a terra, passeando por ela e levando muitos ao engano e à destruição. Amado meu, reconheça, faça parte desse reino, resista ao diabo, Verdade. e ele vai fugir de vós. É verdade, Deus. A Bíblia nos diz lá no livro de Tiago, Aleluia. capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus e resisti a Satanás, e ele fugirá de vós. Aleluia. Só dessa maneira, amados, que podemos resistir ao diabo. Oh, verdade. Se sujeitando a Deus. Se sujeitando a Deus e fazendo parte desse reino. E fazendo o que o apóstolo Paulo nos aconselha, nos adverte, através da palavra. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, para que nós possa resistir e estar firme diante das astutas ciladas do diabo. Aleluia. E ele continua falando para mim e para você, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nos lugares celestiais. Porque as mesmas aflições que hoje eu, você, que é servo de Deus, e tantos outros que são perseguidos, mortos por anunciar Jesus, por fazer parte do reino, por adorar o Senhor, as mesmas aflições que nós vivemos hoje, nossos irmãos antepassados viveram. Verdade, Jesus. E muitos em situações Aleluia. piores. Hoje, graças a Deus, no Brasil, ainda não tem essa perseguição direta. Mas vai chegar o tempo onde a gente, infelizmente, vamos estar verdadeiramente passando por esses estreitos, por esse caminho apertado, por situações adversas, onde para você comprar e vender, você vai ter que ter um número da besta ou a marca em sua testa.
A Bíblia vai dizer lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, 13 e 14, vai nos dizer que verdadeiramente, para que você possa comprar e vender, você tem que ter essa marca. E faz com que a todos, ricos e pobres, grandes e pequenos, Meu Jesus. livres e servos, É verdade. Senhor, é nosso Deus. venha ser levado à morte, se não tiver o número ou a marca da besta. E a Bíblia também nos falou lá no capítulo 20, onde vai estar nesse lago de fogo, não só o diabo e os seus anjos, mas também os falsos profetas e a besta. E o falso profeta que a Bíblia nos relata é esse homem, o filho do pecado, esse que se levantou, esse que vai se levantar, onde vai perseguir a igreja do Senhor. Amado meu, tome uma posição, renuncie o pecado, renuncie este mundo, aceite o meio de resgate do Senhor, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz, recebendo o perdão de Deus e se posicionando na posição de servo, servo do Senhor, para que você possa verdadeiramente estar de pé, livre da vontade do maligno e na vontade de Deus. Amado meu, em nome de Jesus, tome uma posição, confesse ao Senhor enquanto você pode, É verdade. enquanto o seu olho pisca, enquanto o seu coração bate. Porque após desse momento que o seu olho para de piscar e o seu coração para de bater, infelizmente, não haverá mais tempo, não haverá mais oportunidade, não haverá mais a misericórdia do Senhor batendo na sua porta dia após dia, se renovando a cada dia e a cada momento. Verdade. Porque a Bíblia vai dizer que depois da morte segue-se o juízo. E o juízo de Deus já está escrito. Verdade, Jesus. E no juízo de Deus, aquele que não tiver com o nome escrito no livro da vida, vai parar no lago de fogo. Amém, Jesus. Por isso, amados, eu te falo, toma uma posição, se posicione como servo do Deus Altíssimo. Aleluia. É o único meio de você alcançar a salvação. É verdade. E aqueles que estão no Senhor, conforme disse o apóstolo Paulo, eu lembro mais uma vez esse conselho, essa advertência. Se fortalecer a cada dia no Senhor, na força do seu poder, Glória a Jesus. para que possa resistir a cada dia, a cada momento das astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades. É um ser espiritual da maldade. Não é uma guerra convencional. Não é uma guerra tecnológica. Não é uma guerra nuclear. Não, é uma guerra espiritual. Meu Deus. Ou você toma uma posição, ou, infelizmente, esse dia está mais perto do que você imagina. E é quando a gente não esperar que o Senhor virá na glória. E que esse dia há de acontecer. E conforme foi lido no começo pela a missionária Benedita, que todo joelho se dobrarão diante do Senhor. É verdade. Todo joelho vai se dobrar Aleluia. diante do Altíssimo. Todo joelho vão ter que se dobrar. Glória Cortou a o Deus. playback? Aleluia. Em nome de Jesus, eu te peço. Verdade, Se Jesus. posicione. Tome uma posição de servo. Oh, Jesus. Conforme também a missionária Rejane aqui trouxe da parte do Senhor. Que você medite, que você tome posse do que tudo aqui foi falado. Aleluia. Porque o dia do Senhor é chegado. Verdade, Jesus. Vamos orar, irmã Rejane. Amém. Fica daí. Glória. Vamos orar, Amém. irmã. Aleluia. Eu estou agradecendo a Deus por essa rica Glória. oportunidade, por Glória essa a palavra Deus. que já foi ministrada nessa noite. Verdade. Agora nós vamos orar pelos grupos específicos que aqui Amém. tinha apresentado. Apresentamos Glória a que Deus. hoje faríamos oração
pelos presidiários, Aleluia. pelos que estão no centro de recuperações, É verdade. pelos aqueles que estão enfermos Em nome de Jesus. espiritualmente, mentalmente, aqueles que estão Amém, em suas Deus. casas sofrendo de depressão, Aleluia. aqueles que também que estão verdadeiramente enfermos, hospitalizados. Nós vamos estar orando por essas vidas, Aleluia. orando por essas pessoas, por esses grupos Glória a específicos. Deus. Que a irmã Amém. missionária levante um clamor. Aleluia. Primeiramente você vai levantar pelos presidiários e por Amém. aqueles que estão no centro de recuperação. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor, meus irmãos. Eu Aleluia. creio que em nome de Jesus você recebeu esta Glória palavra. a Deus. Em nome de Jesus, né? Muitos livramentos, né? Aleluia. Eu creio no nome de Jesus que essa noite aconteceu no nome de Jesus por causa dessa palavra. Porque Glória a quando Deus. você abre o coração e deixa a palavra entrar, Aleluia. seus familiares, sua família é livrado da morte, né? Livrado também de tudo aquilo que Satanás Aleluia. tem feito e projeto. Aqui tem Glória a em Deus. Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, viu? Amém? Então, Senhor, em nome de Jesus, quero te apresentar, Deus, aqueles presidiários que está, Senhor, em nome de Jesus, no carcereiro, igual o Senhor Paulo estava, e o Senhor abriu, papai, em nome de Jesus, a porta. Mas Deus, no nome de Jesus, Deus, Visite que o agora, Senhor Senhor. venha abrir os céus sobre eles, É, aquele lugar. É Que verdade. o Senhor, papai, venha falar com cada um que está naquele papai. lugar. Ali Que tem está almas carentes do trancado, Senhor. papai, em nome de Jesus. Ali tem pessoas que Que choram. o Senhor venha Ali tem repreender pessoas que todo o mal. gemem. Ali Que tem o Senhor pessoas venha que estão ali, repreender tudo que papai, não vem de ti, orando ao em Senhor, nome de Jesus. para que venha ter uma Que o liberdade Senhor já daquele esteja lugar. na frente, Mas é a Senhor, liberdade daquelas não só daquele cadeias. lugar, mas da vida que o Senhor leva. esteja Que o na Senhor frente, visite essas Senhor, vidas ali, de papai. cada mãe, Trabalha nesses Senhor, corações. porque de Visita cada os teus filho servos. que está Envia naquele almas lugar, ali, Deus. servos do Porque Senhor, é preciso para que de possa ajudar livramento. essas almas ali que Senhor, em estão. nome de Jesus, Oh, acalma Jesus, o coração abençoa, de papai. cada um. Visita essas Papai, almas que estão no em centro nome de de recuperações, Jesus, Deus, papai. porque São o Senhor pessoas sabe que a estão hora de buscando dar tirar, libertação, o Senhor sabe de transformação. todas as coisas. É verdade. Papai, em nome de Jesus, Oh, que o Jesus. Senhor venha abençoar cada um, É, papai, Pai, em faça nome assim, de Jesus, que o Senhor venha derramar saúde no físico, É verdade, não Jesus. só nele, mas de cada mãe, de É, cada Pai. pai, de cada irmã, É Senhor, verdade, da Jesus. família toda, Abençoa Deus, assim, porque papai. não é fácil, papai. Eu creio Só o assim, Senhor sabe quando uma mãe se desespera, Oh, Jesus. quando o filho vai preso ou quando Quantas ele são as faz mães que coisas choram de errado. pelos seus entes Senhor, mas o queridos, pelos Senhor seus está filhos na frente. que O saem Senhor, e não retornou às suas casas, saiu para um o passeio Senhor sabe todas as e muitas coisas, das vezes não Pai. voltou mais, voltou dentro de um caixão, Eita, Jesus, é outros verdade, voltou, Deus. ó Senhor, com a notícia que lhes, Aleluia. a falar que estava preso. Glória a Deus. É esse o Louvado propósito é de teu nome. Satanás. É verdade, É levar essas Deus. pessoas a esses lugares Oh. para ali estar trancafiado, escravo desse Satanás. É verdade, Ó Deus, que o Senhor venha libertar essas pessoas. Em nome de não só do Jesus. cárcere, É mas desta verdade, vida. Deus. Em Ó Deus, nome de aqueles Jesus. ali que estão pedindo ao Eita, Senhor, que estão glória, clamando ao aleluia, Senhor, aleluia, que estão aleluia. chorando, gemendo. É verdade, Ó Senhor, Deus. manifestando o arrependimento do coração. Aleluia. Que o Senhor opera, Senhor. Faça o que nós não mesmo, podemos Senhor, fazer em nome por aquelas de vidas que ali estão. Eita, Que haja Jesus. paz e harmonia do Senhor. É verdade, Que haja Senhor. ali, Senhor, um Espírito Aleluia. do Senhor ali, convencendo a cada Glória a dia, a Deus. cada momento, a cada instante. Eita, Do Jesus. pecado, da justiça, do juízo. Todos aqueles que ali Aleluia. estão, sem acepção É de verdade, pessoas. Deus. Ó Deus, abençoa Aleluia. aquelas vidas. Abençoa mesmo, Tem misericórdia, Deus. consola Em suas nome mães, de os seus Jesus. pais, os seus entes É queridos. verdade, Aqueles Deus. que os filhos estão presos, consola os Oh, pais. papai. Aqueles que os pais Eita, Deus. estão presos, consola os filhos. É verdade, Deus. Ó Deus, faz o que não podemos fazer Aleluia. por aquelas vidas. Glória Aqueles a que estão no Deus. centro de recuperações, já É buscando a verdade, libertação, Deus. Em nome onde ali de tem Jesus. palavra do Senhor. verdade, Homens de meu Deus Pai, que vão àquele liberta, lugar levar a liberta, palavra do Senhor para aquelas vidas que ali estão. É verdade, Senhor, continue Senhor, falando os corações protege daquelas cada vidas, um, daquelas Senhor. almas. Em nome Faz, Deus, o de que não podemos Jesus, fazer. papai. Entra, Deus, com ação e com Entra providência. mesmo, Senhor, Manifesta, em Senhor, o nome seu de poder. Jesus.
Manifesta, Senhor, a sua nome de glória. Jesus. Glorifica, Senhor, o teu santo nome naquele verdade, lugar, Senhor no meio daquelas Jesus. vidas. Aleluia, Ó Deus, aleluia. também eu te peço em nome de Glória a Deus. Jesus que o Senhor venha Amém, abençoar, Deus. Deus. Ó Abençoa Pai, mesmo, aqueles que Deus. estão enfermos, É verdade, aqueles que estão nos Deus, hospitais, ser aqueles que estão, curado, Senhor, nessas ser ruas por aí curado. afora. Em Ó Senhor, nome de Jesus. enfermos espiritualmente. Em nome Ó de Deus, Jesus. outros estão É verdade, Deus. ó Senhor, enfermos Oh, fisicamente, Jesus, santo é teu nome, sequelados. Deus. Outros Santo, estão nos santo é tua hospitais, presença, internados no Pai. leito de dor, como minha mãe, que está internada. Que o Senhor venha dar alta para ela. É verdade. Uma enfermidade que chegou sobre a vida Eita, dela. Senhor. Mas eu sei que no controle está o Creio, Senhor. Deus, É o Senhor que que o opera. Senhor vai É o Senhor que derramar faz. saúde, É o Senhor que liberta. libertação, É o Senhor que transforma. transformação. É o Senhor que cura. É o O Senhor Senhor é aquele que fez cura. cego enxergar. Eita, O Senhor é aquele Deus. que fez surdo ouvir. Aleluia. O Senhor é aquele que fez mudo falar. glória. O Senhor é aquele que tirou Sadraque, É Mesaque e verdade, Abednego da Deus. fornalha de fogo. Oh, O Senhor Espírito mesmo que tirou Santo. Daniel da cova dos leões. Aleluia. O Senhor é aquele que deu vida aos ossos secos. Glória a Deus. E é esse mesmo Deus que aqui estamos Aleluia. apresentando essas almas, Em nome essas de vidas, Jesus. esses grupos específicos, É verdade, e em especial esses enfermos que estão nos Aleluia. hospitais, e Vai também a minha mesmo, mãe que ali Senhor. se encontra. Toma Que a mão do Senhor continue em agindo na vida da minha mãe providência. e na É vida de todos que ali verdade, estão, Deus. Derrama para que eles saúde, possam Deus. ter alta e sair com Oh, saúde, Espírito renovado, Santo. fortalecido É e verdade, glorificando Deus. o nome do Senhor, porque ali tem Aleluia. vasos, ali tem instrumento Glória a do Deus. Senhor, fazendo a grande Amém, obra naquele lugar. Jesus. Que o Senhor usa seus servos naquele É lugar. verdade, Faz o que Deus. não podemos fazer. Usa Senhor. mesmo, Entra, papai. Deus, com a sua Entra com providência. providência. Manifesta o seu Deus. poder. Manifesta Oh, a sua Jesus. glória, Deus. Tu Ó, és o papai, Rei dos também eu já reis, te agradeço Senhor aqui, dos Deus, senhores. por esta oportunidade de estar Aleluia. trazendo algo da paz do Aleluia. Senhor para essas almas Louvado que é teu perecem nome, neste Jesus. mundo e para aqueles que estão do Glória a outro lado que não Deus. perecem, É estar no verdade, Senhor e possa Deus. estar se renovando, se Aleluia. edificando na fé. Em nome de Jesus. E conforme foi falado nessa palavra que foi ministrada, Glória a Jesus. para que a gente possa se fortalecer É no verdade, Senhor, aqueles que já Deus. seguem o Senhor. Em nome Para de que a gente Jesus. venha se fortalecer no Senhor, Aleluia. na força do seu poder. Glória a Deus. Para que a gente possa se livrar a cada dia das astutas ciladas do diabo. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou agora pedir à missionária Benedita que ore pelos que estão em depressão nas suas casas. Que Deus abençoe. Ore por essas Soberano e almas. eterno Deus, em nome do Senhor. É, Jesus. Senhor. Ainda na tua presença, Senhor, nós queremos É verdade, ministrar agora a cura. É verdade, verdade, Senhor, a mão do Senhor em Amém. domicílio. É verdade, Chegue nesse É lugar. verdade. Ansiedade, Senhor. É, Senhor. Senhor, restaura a alma, restaura a Oh, vida, Senhor, restaura a repreende este saúde. mal, esse espírito de Repreendemos, morte na Senhor, vida esse dessas mal, pessoas, Senhor. de suicídio. Suicídio, Ó Deus, Espírito. que haja paz de espírito nessa casa, nesse Tenha lugar, misericórdia, entra com a nessa família. Entra, Jesus. Repreende todo o mal, Repreendendo toda todo ação mal, contrária, toda ação repreendendo maligna, todo toda mal, obra do Jesus. opressor, tudo que não É provém de verdade, ti, Deus, Deus. na vida dessas pessoas, Deus, neste lar. Dá uma varredura, Aleluia. faz cair por terra, Senhor. Em nome É, de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Abençoa, Nós Pai. repreendemos, Pai, É, essa Senhor. depressão, essa ansiedade, É verdade. nervosismo, Senhor, Glória, Faz síndrome assim. do pânico, Senhor, nós É, repreendemos papai. na autoridade, Pai, em nome do Jesus. Senhor Jesus. É verdade. Aleluia. Seja liberto, seja Eita, curado, É, glória. em nome do Senhor Jesus Cristo. Verdade. Seja restaurado, É, seja restaurada. renova, Em restitui a alegria da nome do salvação, a Senhor alegria do primeiro amor, Jesus. aqueles que estão caídos, Volte que estão a ter a afastados, vontade de que viver, estão, a ó Senhor, vontade caídos no de Senhor, da cuidar, tua a presença, vontade aqueles que eram de levitas, ser livre presbíteros, no nome do pastores, Senhor ó Jesus. Senhor, instrumentos, Assim, vasos Pai, do nós Senhor, louvamos, visite ó nesse Deus. momento, Te convence do agradecemos. pecado da justiça do juízo, Em nome coloque do de Senhor novo, Jesus. Senhor, um novo hino, Em ó nome Deus, de entoar um Jesus. novo hino na boca dos teus servos que estão Aleluia. afastados, restitua a alegria da salvação, a alegria do primeiro amor, faz o que eu, minha amada, nós aqui não podemos fazer por cada um desses teus servos que estão afastados do caminho do Senhor. Renova, Senhor, a tua obra, aviva a tua obra, Senhor. Faz o que não podemos fazer, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. E quero dizer para vocês que estão do outro lado, está escrito lá no livro de João, capítulo 8, versículo 36. Se o Senhor vos libertar, verdadeiramente vós sereis
Livre. Eita glória. Só Jesus pode Eita, te libertar das garras do adversário. Verdade. Do nosso opositor, do opositor de Deus. E a Bíblia nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Só ele que veio com esse propósito. A batalha começou nos céus, veio à terra e vai voltar a finalizar. A última batalha será naquele grande dia, que é quando o Senhor virá na sua glória, na grande tribulação, após a grande tribulação, para poder ali trancar-fiar e lançar ele de uma vez por toda no lugar onde ali ele estará para sempre. Abra seu olho, desperte no Senhor, tome uma posição de servo, você que está caído, afastado dos caminhos do Senhor, e você que nunca teve uma experiência com Deus, se posicione, tome uma posição, passe para este reino, porque é o reino de Deus, é o reino dos céus, é o reino da luz, porque o reino das trevas está aí, e a arma principal do adversário é o engano. Medite, coloque suas mãos para cima, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e com todos que estão agora recebendo essas bênçãos apostólicas, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. E graças a Deus. Estaremos aí, amados. Na próxima semana estaremos aqui, acredito eu, com um convidado especial. Ainda vou preparar, vou programar e vou dizer quem vai estar conosco na próxima semana para trazer uma mensagem. Ou para trazer uma mensagem, ou o trabalho vai ser na casa desta família, ou esta família vai vir até aqui para a gente fazer esse trabalho juntamente com eles. E onde vai estar todos nós aqui levando uma mensagem ao coração daquela família. Mas acredito que não. Esse trabalho vai ser feito lá na casa dele, ou aqui, pode ser, aqui ou lá. Mas o convidado especial também, na semana eu vou fazer a programação e eu vou dizer o que vai acontecer. Se vai ser verdadeiramente um convidado especial, ou se nós vamos fazer esse trabalho com esta família. Ou lá no lado dele, ou aqui em casa. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço aí pela oportunidade, em nome de Jesus. E na próxima semana é a 7ª live. Aleluia. Hoje só foi para o Facebook. Acredito eu que até agora não saiu no YouTube, mas eu vou compartilhar lá no YouTube e eu vou ver onde foi que eu errei, que hoje eu não consegui colocar nos dois. E avisei, convidei as pessoas lá no YouTube e infelizmente as pessoas não pôde acompanhar, porque infelizmente teve esse imprevisto aí. Eu, na configuração, acabei conectando só o Facebook, o YouTube não foi conectado. Tá bom? Que Deus abençoe e fale mais ao coração de cada um de vocês em nome de Jesus. Amém. Filho de trabalho dessa noite em nome de Jesus. Pai do Senhor. Amém, amém. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o teu